Ao longo desses 12 anos de advocacia, eu posso destacar dois casos que me chamaram muita atenção. O primeiro caso foi mais ou menos ali meados de 2014, quando o escritório ele atendeu um indivíduo que ele tinha um câncer maligno, se não me engano, câncer no, se não me engano, era no reto, no intestino. E aí foi uma situação bastante complicada, porque dada a gravidade, o câncer já estava meio que já estava já num estágio metástase, exatamente, num estágio bastante avançado. Então era uma corrida contra o tempo por parte do escritório para dar o melhor de si para que a gente pudesse obter um êxito no processo com ele em vida. Então foi uma luta muito grande. E naquele momento o que me chamava a atenção não era o viés econômico, financeiro. Vou fazer tal coisa aqui para ganhar um honorário aqui, ter dinheiro, assim por diante. Não, era para ajudar mesmo a pessoa. Era para contribuir, fazer a diferença na vida daquele indivíduo, que era uma pessoa humilde e que praticamente ali não contava com a ajuda de ninguém. E ali o escritório, os advogados ali foram muito, mas muito humanos nas tratativas com ele, com os familiares, prestando o melhor serviço possível para que eu pudesse obter a reparação dos direitos dele. Então aquele momento ali eu pude constatar ali que a atividade da advocacia é muito mais do que um resultado financeiro. É muito mais do que isso. É claro que a gente sempre almeja a parte financeira, tem que pagar as contas e assim por diante, mas a possibilidade de poder fazer a diferença na vida de uma pessoa que humilde, que não tinha ali muito, não tinha, era muito complicado ali para ela, dada a situação financeira, dada a situação de saúde dela, o escritor atuando daquela forma, buscando prestar o melhor serviço possível ali, me contribuiu muito para essa minha formação humana. Nesse caso desse processo, as maiores dificuldades eram que a morosidade, a resistência da outra parte, tinha a relação do câncer com o trabalho? Como que foi esse caso? Exatamente isso. A maior dificuldade era demonstrar que havia ali uma relação, um nexo entre a doença que ele possuía, câncer, com as atividades que ele desempenhou na empresa ao longo do período contratual. Que eram qual atividade? O que ele fazia? Ele passava veneno em um armazém de uma grande empresa de porte bilionário, de uma grande indústria daqui de Dourados. O armazém era tinha, como que é, esses armazéns para guardar insumos, certo? De grãos. De grãos e assim por diante. Então ele passava o veneno para que não viesse rato, para que não fosse contaminado. Ele passava sem nenhum tipo de equipamento de proteção individual. Nem nada. Ele passava, ele praticamente tomava banho de veneno diariamente, eram venenos pesados, certo? E o nosso trabalho ali foi demonstrar que esse fato, essa realidade contribuiu para o surgimento dessa doença, desse câncer maligno no corpo dele. Porque veja, Alexandre, eu vou fazendo o papel aqui de host, chamando provocações e para que as pessoas entendam também do Alexandre advogado e como ele vê o direito, né? No primeiro momento, a Lei 8.213, ela vai dizer que não considera acidente de trabalho aquela doença degenerativa ou inerente à faixa etária que a pessoa tenha. O câncer, por ordinário, é uma doença multifatorial. Ela pode ter origem de várias razões dela existir. O que te levou nessa época a compreender que pudesse ter relação entre aquele câncer que a pessoa desenvolveu e o trabalho que ela desempenhava? E como que essa relação significa e tem relevância para se caracterizar como um acidente de trabalho? Olha só que pergunta interessante essa. Porque quando esse cliente ele foi até o escritório buscar atendimento, tirar dúvidas e assim por diante, quando ele chegou para ser atendido, eu me lembro como se fosse hoje isso. Ele não foi para esclarecer essa dúvida. Tô com problema de saúde aqui, gostaria de saber se esse problema é oriundo da atividade do meu trabalho. Ele foi para buscar saber se ele tinha direito a receber um adicional de salubridade, pelo fato de trabalhar com veneno. Então esse foi o objetivo dele, essa era a dúvida dele, e era o motivo pelo qual ele queria entrar com ação contra a empresa para poder receber o adicional de salubridade, que ele nem adicional de salubridade ele recebia. Trabalhava com veneno ao longo da jornada de trabalho, nem isso ele recebia.
E aí, conversando com ele, conversa aqui, conversa ali, esclarece um ponto aqui, outro ali, ele falou desse problema que ele possuía, e a partir daí quem estava, como eu ainda estava no início da minha atividade da advocacia, quem cabeçava, quem liderava as entrevistas naquele momento era o Fagner. E aí o Fagner constava, ele falou, né? Porque não sei o que, tudo mais, eu tenho esse problema aqui, ó, que tá me incomodando, tudo mais, esse problema, tal, ele tinha tudo uma mais. bolsa de colonostomia, Exatamente. né? E aí nós passamos a questioná-lo sobre isso. Mas por que você tem isso aí? O que aconteceu? Antes de você trabalhar na empresa, você já tinha isso aí? Aí as perguntas passaram assim em cima disso. E ele foi falando, foi explicando, foi relatando. E aí nós chegamos à conclusão de que realmente, olha, ali eu acho que tem um caminho a ser seguido ali. Eu creio que dá para pedir. Né? Porque o Fagner que tomou essa decisão. Eu creio que dá para que a gente possa investigar ainda mais essa situação e poder, no processo, requerer, pleitear uma indenização por acidente de trabalho pela essa doença que ele possui hoje. E a partir daí, dessa decisão, traçou-se uma estratégia para poder demonstrar no processo que havia ali um nexo, uma relação ali entre as atividades, as condições, o meio ambiente de trabalho e a doença que ele possuía.